Alô, galera federal, chegamos ao final de mais um vestibular, último dia de prova, hora de ficar aguardando o resultado. Parabéns a todos que chegaram até aqui, vocês já são vencedores. E vamos comentar aqui um pouquinho da prova de Química, que me assustou sinceramente pelo seu tamanho e não pelo seu conteúdo. A primeira questão de Química, que fala sobre o CFC e o tetracloreto de carbono, uma questão bonita, bons enunciados, né? Porém, uma questão com 4 itens, uma questão que trata de 4 assuntos diferentes. No item A, foi feito um pedido aí sobre a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, né, para os compostos metano, cloro e tetracloreto de carbono. O item relativamente rápido, porém, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica exige um pouquinho mais de mão de obra do que a fórmula estrutural, que seria o normal de se pedir. Fazer o balanceamento da equação da reação entre gás metano e gás cloro, relativamente simples, seria extraído do enunciado. Letra C, calcular a energia de reação entre o gás metano e o gás cloro, que seria da reação montada no item B. O cálculo seria feito através de energia de ligação, ou seja, uma questão de termoquímica básica, porém o item C dependendo do B. Se errar o B, erra o C. E a questão da letra D, desse mesmo exercício, é uma questãozinha de cálculo estequiométrico relativamente simples, mas que se soma ao A, ao B, ao C. Então acabou tornando a primeira questão relativamente longa. Vários assuntos sendo abordados. Era mais ou menos aquilo que a gente esperava mesmo e que a gente comentava nesse intervalo entre a primeira e a segunda fase. Ficaram muitos assuntos sem serem cobrados na primeira fase. E se houvesse, né, de uma certa forma, um critério de se cobrar tudo, provavelmente essa segunda fase viria mais carregada mesmo de assuntos. Essa questão abordou 4 assuntos diferentes. A segunda questão, uma questão que trabalha, né, com a torre de destilação, né, de uma refinaria de petróleo, né, esse esquema é um esquema bastante conhecido. Se você pegar no seu material, você vai ter um bem semelhante a esse. E com a tabela aqui, né, mostrando assim as frações destiladas, em que faixa de temperatura, ou seja, informações do mundo prático, né, da vida prática. Novamente, 4 itens, novamente 4 assuntos. Letra A, perguntando o que seria o processo de destilação. Isso aí está localizado logo no começo da química, aquela parte de introdução, substância e mistura. A que classe de compostos pertence os derivados do petróleo? Essa bastante rápida de responder, mas que exigiria pelo menos esse tipo de conhecimento, que são os hidrocarbonetos. Escrever a equação completa da gasolina, né, combustão completa da gasolina, deu uma fórmula genérica para a gasolina. Então, novamente, uma montagem de uma equação química, já havia caído na primeira questão, volta novamente ao assunto, né, só que agora se tratando de uma substância orgânica. E um detalhe, a questão, o item C, de uma certa forma, responde o B, porque ao aluno observar a fórmula da gasolina, ele já teria uma noção de quais seriam os componentes do petróleo, que seriam hidrocarbonetos. E por último, os problemas ambientais causados pela combustão de gasolina, né, e de outros derivados do petróleo. Isso a gente comentou hoje de manhã na aula de véspera, mas isso vem sendo comentado ao longo de todo o tempo, já que problema ambiental é uma coisa realmente bastante séria e a queima de combustíveis fósseis, né, consegue agravar isso aí de uma certa forma. Os problemas, acho que mais comuns e mais frequentes que poderiam ser citados, pediram 2, seria a formação de chuva ácida devido à queima de compostos derivados do petróleo que contém muito enxofre como impureza, e o aquecimento global, né, devido à produção de CO2, produção de dióxido de carbono. A terceira questão me surpreendeu a figura. O tema da questão é um tema de se esperar dentro do assunto tratado, que é o assunto propriedades coligativas. A figura
é muito familiar para o nosso aluno, visto que é uma figura, ela se encontra na internet, então ela é de domínio público, mas em detalhes essa questão está explicada em nosso material. Então, não só a figura, mas o funcionamento de uma panela de pressão, o porquê que as coisas acontecem daquela forma, tem em detalhes. Eu acho que o pessoal deve estar feliz, principalmente quem deu uma olhadinha naqueles quadros, né, que mostram a aplicação da química no dia a dia. Este é um caso, né, o caso da panela de pressão é um caso de aplicação da química no dia a dia. Na letra A, pediu para identificar a relação existente entre a pressão de vapor e a temperatura de ebulição no interior da panela de pressão. Citar e explicar, na letra B, uma vantagem do cozimento de alimento em panela de pressão. Seria a questão da rapidez, né? E essa rapidez ela decorre da temperatura mais elevada que a água consegue atingir no interior da panela devido à pressão. E explicar o que ocorre com o tempo de cozimento do alimento caso seja abaixada a chama do fogão logo que se inicia a saída de vapor pela válvula da panela. Isso aí é uma coisa que a gente sempre chama atenção em aula, quer dizer, panela ferveu, abaixa o fogo. Não só uma medida, não tem só uma explicação química ou física para o processo, é também uma medida de economia, uma medida, né, em casa, uma medida de diminuir o consumo, inclusive de gases, enfim. A quarta questão, uma questão tipicamente de orgânica. Refrigerantes do tipo light, aí vai falar sobre a fenilalanina, né, que também é utilizada, né, no teste de fenilcetonúria. Pediu para identificar as funções orgânicas, né, presentes na estrutura da fenilalanina. São funções orgânicas bastante conhecidas, já que ela é um aminoácido, né? Escreveu o nome da fenilalanina segundo as regras da IUPAC. E, por último, né, que também não é uma coisa tão complicada assim, apesar da estrutura dela ser apresentado de uma forma que não favorece muito o aluno enxergar a cadeia principal, mas de qualquer forma não é uma nomenclatura difícil de se fazer. Equacionar a reação da fenilalanina com hidróxido sólido, fiquei muito satisfeito com esse tipo de questão, porque a gente vem batendo nesse assunto desde a primeira fase, a questão do caráter anfótropo do aminoácido, a questão de que o aminoácido tem capacidade de reagir tanto com ácido quanto com base. Dessa vez, veio uma reação do aminoácido com base, então seria o grupamento ácido que faria isso. E calcular a concentração em mol por litro de um refrigerante que contém 0,33 gramas por litro de fenilalanina, que seria uma questão de soluções. Sentimos falta de alguns assuntos, com certeza, sentimos falta de equilíbrio químico, mas eu imagino que o examinador ou os examinadores, a equipe de examinadores, conseguiu ou procurou abranger o máximo possível de tópicos, né, de assuntos nessa prova. A crítica que eu tenho a fazer é que essa prova ela se insere num conjunto, e esse conjunto é um conjunto bastante grande. Então, o que eu vejo é que uma prova que tem 15 itens para ser respondido, quando se insere num conjunto de várias outras disciplinas, pode às vezes comprometer na questão tempo. A prova em si, separada, destacada do conjunto, só tem elogios para ela. Uma prova de bom nível, uma prova sem problema nenhum de entendimento e nem de contestação. Parabéns a todos, parabéns aos alunos federal e estamos aguardando você no dia da lista, que certamente seu nome estará lá. Um abraço.